O senhor ontem comentou na própria sessão, e nós publicamos também em detalhes no Antagonista, os 5 crimes que, pelo menos até agora, foram listados aí em que é possível a CPI sugerir o indiciamento, né, do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Né? A gente está falando do charlatanismo, a gente está falando da questão da infração sanitária, do crime de epidemia, da propaganda enganosa, né? E, inclusive, num desses crimes, a infração sanitária, o crime de epidemia, você consegue... me parece que é possível também fazer ele conjugado com o homicídio qualificado, é isso? Explica para a gente, por favor. Não, são tipos penais distintos, Cláudio. Veja só, o crime de epidemia é o artigo 267 do Código Penal, que diz, em linhas gerais, o seguinte: criar, incentivar a propagação de germes patogênicos. Este crime, de todos, inclusive, que ontem foram elencados, este é o crime que tem maior pena. Por exemplo, o crime de charlatanismo, o crime de curandeirismo, o crime de infração às medidas sanitárias, eles sempre têm uma pena que vão de 6 meses a 1 ano, 2 anos, no máximo, em multa. O crime de epidemia, este não. Este tem uma pena que vai de até 10 anos, e se do resultado do crime de epidemia tiver o resultado morte, que é o tipo penal, que é a situação que estamos aqui encaixando, a pena pode ser até em dobro, ou seja, pode ser até 20 anos. O tipo penal de epidemia, do artigo 267 do Código Penal, se diferencia do tipo penal qualificado. Omissão qualificada é uma hipótese que nós estamos debatendo com juristas para também fazer o enquadramento, mas ainda não temos elementos necessários para a caracterização do homicídio qualificado. Precisamos encontrar. Esses outros tipos penais, que aqui você descreveu, charlatanismo, curandeirismo, crime contra ordens sanitárias e epidemia, basta... Assim, a CPI só veio a sintetizar todo o comportamento que o presidente da República e seus aliados tiveram. Né? Nesses crimes, por exemplo, dá para encaixar até o senhor Ricardo Barros. E é possível que, com base nesses crimes, obviamente que aqui a gente está falando de pedido de indiciamento, porque muita gente não sabe, mas a CPI ela não indicia, nem denuncia. Ela pode pedir o indiciamento e a denúncia ao Ministério Público e à Polícia Federal. Né? A gente sabe que essas investigações vão acabar batendo lá na PGR. O senhor tem esperança, expectativa de que elas avancem com Augusto Aras lá? Eu defendo, eu argumento, inclusive, com o relator, que nós possamos estruturar o relatório com pelo menos 3 tomos. Tem também o crime de lesa humanidade. O crime de lesa humanidade, eu acho que vai ser um tomo específico do relatório final. E tem os crimes comuns combinado com o crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, obviamente, devem ser entregues à Câmara dos Deputados. Os crimes comuns têm esses tipos penais que nós caracterizamos e sem embargo, sem prejuízo de outros que venham a complementarmente serem apurados. O único responsabilizado não será o presidente da República. Nós temos elemento para responsabilizar uma série de outros personagens. E se concretizada a perspectiva de entregarmos o relatório final em setembro, tem uma circunstância que caminha em paralelo, que é a sabatina do Procurador-Geral da República, aqui exatamente pelo Senado. Eu acho que essa sabatina, o resultado deste relatório final é algo que, inclusive, deve ser debatido na sabatina com o próprio senhor Augusto Aras, que precisa do voto de 41 senhoras e senhores senadores para continuar sendo Procurador-Geral da República. E isso aí é muito se ele for rejeitado aqui, Cláudio, se me permite, ele sendo rejeitado, é importante dizer que, enquanto não houver nova indicação, quem responderá pela Procuradoria-Geral é o presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Então, enfim, eu acho que tem circunstâncias políticas combinadas até a entrega do relatório final da comissão. Importante, muito importante essa questão, porque, de fato, nós temos o PGR
buscando a recondução. A sabatina precisa ser primeiro realizada lá na CCJ, né, que está com o Davi Alcolumbre, que preside, e depois vai a plenário. Então, é realmente o momento de se fazer esse questionamento, em vez de se repetir aquilo, né, que é quase tradicional. Você recebe a indicação do presidente e bate o carimbo, aceita o nome que for. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o Senado não pode mais ter esse tipo de comportamento de carimbador. Né? Ele realmente tem que ser mais proativo, e se o nome não é adequado para a função, né? Se a gestão dele, ele já tem 2 anos aí, eu acho que já está bem claro para vocês se ele é adequado ou não para a função, se ele é um engavetador ou se ele é realmente um procurador. Né? Perfeitamente. E eu acho, e é importante que se diga, Cláudio, eu tenho reiterado isso, não teria CPI se o Procurador-Geral da República tivesse atuado. Aliás, nós não precisaríamos, esse trabalho todo que estamos tendo poderia ter sido poupado se a Procuradoria-Geral da República tivesse cumprido o seu serviço. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisinha. Dessas investigações que estão todas aí, a gente acompanha uma que virou tema, obviamente, os bolsonaristas, os governistas usaram isso para pressionar a CPI para que fosse investigado, que é a questão lá do consórcio Nordeste, onde aconteceu também a compra de respiradores e o pagamento antecipado. Para além da disputa política, que obviamente é legítima, naturalmente nós estamos falando de uma situação, de um caso em que os indícios de crime são, ou pelo menos de que houve alguma coisa errada nesse contrato, eles são bastante claros. O senhor acredita que a CPI não tem espaço para se investigar esse tipo de situação? Qual seria a alternativa? Eu adoraria, se nós temos essa prerrogativa, eu adoraria adentrar a questão dos estados. Vou dar um exemplo. Eu também sou oposição ao governador do meu estado. O meu estado é o campeão de operações da Polícia Federal. Nenhum estado teve mais operação da Polícia Federal durante a pandemia do que o meu. Eu gostaria de aprofundar. E lá, lamentavelmente, não tivemos uma CPI na Assembleia Legislativa. Mas houve a limitação do escopo de atuação da CPI em relação a isso. Limitação que nós respeitamos, porque é importante que se diga, Cláudio, nós somos daquela turma que não quer fechar o Supremo Tribunal Federal quando toma alguma decisão que nós não concordamos. Né? Aliás, essa foi outra coisa que a CPI também nos trouxe. Imagina que alguns dos personagens que estavam afoitos para fechar o Supremo Tribunal Federal, como era o caso do coronel Elcio Bruno, vieram para cá com o direito de se manter em silêncio por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Aí deixa estar que a gente encontra nas redes do coronel Elcio Bruno, ele mandando prender a ministra Carmen Lúcia e derrubá-la. Graças a Deus, a ministra Carmen Lúcia não foi derrubada, porque ela concedeu para ele o habeas corpus, que garantiu o direito constitucional a ele se manter em silêncio, para não criar prova contra ele próprio. Né? Por isso que é bom a democracia. Então, nós respeitamos. A decisão do Supremo Tribunal Federal disse que conforme o artigo 147 do Regimento Interno da Casa e conforme o princípio federativo constante no artigo 1º da Constituição da República, não podemos nós adentrarmos na investigação da esfera estadual. Eu rogo e eu recomendo que as Assembleias Legislativas dos Estados montem suas comissões parlamentares de inquérito. Parece que o Rio Grande do Norte fez isso ainda há pouco. Parece-me que... Eu gostaria que o meu Estado instaurasse também uma comissão parlamentar de inquérito ao molde daqui, a Assembleia Legislativa de Rondônia assim o fizesse. E, assim, onde tem desvios, fizesse. Como foi feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, que resultou, inclusive, no impeachment do governador. Como foi feito em Santa Catarina, que o governador também passou a responder o processo de impeachment. É este o custo de vivermos em uma república federativa onde estados têm autonomia e onde a repartição de poderes é compreendida. Por isso, a insistência dos governistas não é para investigar os seus estados. Eu acho que, por exemplo, o senador Marcos Rogério não quer investigar Rondônia. Eles sabem do impedimento legal que há para adentrarmos. A insistência deles de querer, em relação a esse tema, só tem uma razão de ser: manobra dispersiva, tentar atrapalhar o foco das investigações. Aí, por isso, ficam lá na CPI, falando consórcio Nordeste, os estados, indústria da maconha. Eu queria investigar tudo isso, mas tem uma limitação claramente estabelecida.